Informação do GE, de agora à tarde, dessa sexta tarde, já confirmada por todos os portais aí, o Corinthians abriu negociação para contratar o atacante Thales Magno, 22 anos, ex-Vasco da Gama, surgiu muito bem com 16 anos ainda, foi uma das revelações do futebol brasileiro nos últimos tempos, e negociado junto ao New York City, um time do Grupo City, que disputa a Major League Soccer, está nos Estados Unidos, e por 60 milhões de reais. E esse é o grande problema. O New York City pagou cerca de 12 milhões de dólares na época para tirar o jogador do Vasco da Gama. Ele foi negociado para o futebol norte-americano, só que ele está tendo uma dificuldade de ser utilizado por lá. Tudo bem que ele ficou 5 meses afastado aí, por conta de uma lesão no joelho, voltou a jogar apenas há 2 semanas, jogou uma partida como titular, as outras 2 ele entrou no decorrer delas. Ele até tem números interessantes aqui, né? Tem 101 partidas oficiais, somando 19 gols e 10 assistências. Mas pelas informações de bastidores lá, de quem acompanha o clube e também a carreira do jogador, ele não tem uma, digamos assim, uma sintonia muito grande com o treinador, muitas vezes não é utilizado, já mostrou vontade de retornar ao Brasil, só que tem um probleminha, né? Ele tem contrato com os caras e o New York City já topou negociar o jogador, o Atlético Mineiro sondou ele há algum tempo, o próprio Vasco da Gama para repatriar o jogador. A questão é, os caras querem recuperar o investimento. Inicialmente, eles não topam negociá-lo por empréstimo, eles querem negociar em definitivo. E aí, vamos lá. De novo, o valor de mercado do Thales Magno, o mágico, Thales Mágico, ele seria na casa daquele valor destinado pela Esportes da Sorte para o Corinthians contratar. Aquele valor que ia para o Michael, sabe, dos 57 milhões, 60 milhões de reais. É mais ou menos isso que os caras pagaram para tirá-lo do Vasco. Será que o Corinthians vai destinar todo esse valor para contratar o Thales Magno? Talvez eles negociem para não recuperar todo o investimento, mas diminuam um pouquinho. Trata-se de um grande valor. Tudo bem que ele tem 22 anos, tá? E sendo 22 anos, acho que tem um poder de revenda aí. O Corinthians pode investir, porque ali na frente, dependendo do resultado, da performance dele, pode negociar de novo e recuperar esse investimento também. Ainda há tempo para isso, mas é um senhor valor. Entraria no rol do reforço midiático? Não sei se é o caso. Acho que é um bom jogador, está jogando numa liga que não tem o mesmo nível de uma liga europeia e talvez até da liga brasileira. Então, qual é a gente já sabe o que ele rendeu por aqui, né? Mesmo mais jovem. Então, assim, mas qual é a expectativa que você tem em relação ao que ele pode render aqui? Mas mais do que isso, né? É um cara que lotaria o aeroporto, como a gente chama, que venderia camisas. Eu não sei se enquadra, aí estou dando uma opinião, evidentemente, eu não sei o que pensa o pessoal da patrocinadora e da comissão técnica. Trata-se de um grande reforço, um grande jogador, até pela capacidade técnica que ele tem e pela idade, nossa senhora. E entraria muito bem, porque hoje o Ramon tem que jogar com o Romero. E aí você botar o Thales Magno, muda completamente o patamar do teu time. O próprio Wesley, que pode ser negociado nessa janela, inclusive é uma tendência, ele atua mais pelo lado esquerdo, né? Mas enfim, você pode ter o Thales Magno e o Yuri Alberto, o Thales Magno e o Giovani. Então, assim, e pode buscar um outro centroavante, enfim, mas é um cara que resolveria problemas. A questão é o valor envolvido. O fato é, a informação do GE é que o Corinthians está tentando. E aí, esse tentar significa negociar, ver qual a pedida. Eles até aceitam emprestar o jogador desde que tenha opção de compra. O que também é um risco, né? Porque aí você traz o cara aqui, um risco não, né? É um risco calculado. Eu acho melhor, porque de repente você traz aqui empréstimo de 1 ano, uma temporada, 1 ano e meio, quem sabe. Ao final dele, o cara rendeu, você tem uma opção de compra lá de, sei lá, 8 milhões de dólares. E aí o Corinthians vai avaliar se paga para manter o cara por aqui ou não. E aí você vai ter uma amostragem maior para saber se vale a pena o investimento. Talvez seja por aí o negócio, mas realmente as informações elas estão surgindo nesse momento e a gente vai ter que saber como vai se desenrolar essa história. Thales Magno é um novo alvo e acho criativo, acho interessante, que é o que eu cobro dos dirigentes, né? Eu sei que eles estão com poder para investir agora, mas muitas vezes na dificuldade financeira você precisa do quê? Criatividade, repatriar jogador que quer voltar, e o grande problema está sendo negociar com os clubes detentores, né? Quando o cara vem livre, bom, aí você negocia com o próprio atleta e mesmo assim tá difícil, tá? Que é a situação do Michael. Cara, o GE soltou uma informação agora
que era o que eu já tinha, mas é mais para atualizar vocês, porque o Grêmio também entrou na parada, no sentido de consultar o que o Michael quer e precisa, porque ele está se liberando, ele está rescindindo realmente com o Al Hilal, vai ficar livre no mercado de transferência, só que, cara, o que ele está pedindo está meio irreal, de verdade. O próprio Grêmio tirou o pé, e o Renato Gaúcho, assim como o Ramon Dias é apaixonado pelo Cuejara, a gente falou isso nos últimos tempos, o Renato Gaúcho é apaixonado pelo Michael, e o Michael pelo Renato. Tem informação até dos colegas lá, de que eles se ligam na madrugada, ficam batendo papo, o Michael fica sozinho lá da Arábia, liga pro Renato, pede conselho e tal. Eles têm uma relação de pai e filho, de amizade, assim. E o Renato, todas as janelas, pede o Michael. E o Grêmio só não contratou porque, inclusive, chegou a fazer uma proposta pro Al Hilal, que eles acharam pouco, era 6 milhões de euros. O Grêmio, 5. O Grêmio chegou a oferecer 5 milhões de euros, eles queriam 8. E aí o Grêmio recuou, não conseguiu contratar e tal. E dessa vez, com ele se liberando, o Grêmio achou que seria possível. E aí chegou a informação de que, cara, que é a informação que o Corinthians tem. Ele quer 2,5 milhões de salário, mais luvas diluídas, que dá um custo mensal de 3 milhões de reais. Cara, é inacreditável. Pagar 2 milhões hoje já está muito alto, cara. A gente já está inflacionando demais o mercado. Você imagina 3 milhões para o Michael. Caramba, o Luizito Soares não ganhou isso, cara. O Rames Rodrigues não ganhava isso. Sabe, assim, eu tô falando em termos de badalação, não tô falando nem de performance no campo, né? Mas assim, pô, você contratar um cara desse nível, beleza, você faz um investimento aqui, ali, pô, daqui a pouco você consegue se apertar. Agora, de verdade, acho que o Michael, pô, de novo, né? Bom jogador, resolveria problemas. Você botar Michael, Thales Magno, caramba, teu time muda. Mas esses valores aí não dá, gente, não dá. A gente está meio que pirando na batatinha, estamos enlouquecendo. E o Michael está pedindo isso para jogar no Brasil. Então aí o Cruzeiro não quis pagar, e olha que o Cruzeiro está com grana, hein? O Grêmio tirou o pé e o Corinthians também. O Corinthians deu uma... Tipo assim, beleza, o Michael até pode vir, mas ele vai ter que reduzir demais. Ele gostaria de jogar no Corinthians, ele já revelou isso. Só que ele está flertando com todo mundo, né? Com o Grêmio do Renato, com o Cruzeiro do Alexandre Matos, com o Corinthians. E aí? Então, eu até pela procura do Thales Magno, eu já leio que o Michael está ficando em segundo plano. O que vocês acham? Thales Magno é uma boa? Deveria insistir no Michael? Pelos valores envolvidos, vale a pena? Agora é com vocês. Comentem aqui. Sobre o mercado corintiano, olha, o mercado... acho que está melhor do que a minha coluna, viu, Michele? O Corinthians continua na esperança de conseguir trazer um atacante, mais um meio-campista pelo menos. Sei também na informação de que o clube busca um lateral esquerdo, apesar de ainda não ter um nome, um alvo definido. Para o meio-campo a gente já sabe, é o Cuéllar, né, que está lá tentando a sua rescisão junto ao Al-Shabaab da Arábia Saudita. Pelo lado de cá aqui, o Corinthians muito otimista de que vai conseguir contratar o Cuéllar, jogador de 31 anos. Em compensação, a situação com o Michael esfriou. O Corinthians procurou o empresário do Michael, tinha muita esperança de fazer essa contratação, muito porque essas conversas com o Michael já aconteciam desde janeiro. O Rubão, quando era diretor de futebol do Corinthians, ainda lá na primeira janela, ele chegou a negociar por um bom tempo ali a vinda do Michael para cá, que acabou não dando certo porque ele não conseguiu se desligar lá do Al Hilal, e de novo o Corinthians está nessa investida. Inclusive eu soube que o Corinthians usou o empresário Igor Svenbrugger, que é amigo do Augusto Melo, participou da negociação do Mateuzinho, e ele, em nome do Corinthians, chegou a falar agora com o empresário do Michael. O problema que eu soube é que é muito dinheiro. Está muito caro, o jogador lá ainda não conseguiu se desvincular. Enfim, a situação deu uma esfriada e o Corinthians já começa a olhar para o mercado em busca de outras alternativas. Como eu disse, a ideia é sim investir cerca de 60 milhões de reais para reforçar o time nessa janela de transferência. Então é isso, com o Michael mais frio, por enquanto, o Corinthians vai ter que procurar outro alvo para o ataque, além dessa busca ainda por um lateral esquerdo e a tentativa por trazer o Cuéllar. Opções que o Corinthians está debatendo com a comissão técnica para reforçar o time para essa sequência de temporada que ainda tem Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Aliás, sobre esses jogos e principalmente sobre o próximo jogo, volto daqui a pouquinho para contar para vocês. Muito bom, Thiago Salazar. E aí, Alex, o que a gente pode esperar? Olha, o Corinthians, claro que precisa se reforçar, é óbvio, todo mundo vê que precisa de reforços. Eu só não sei se a posição de volante é a carência que o Corinthians... É gastar um dinheiro que o Corinthians não tem
para contratar um volante Já tipo o tem, Coedja. não tem Porque volante? se fosse o maior volante do mundo, aí você fala, pô, vai chegar o cara que vai tomar conta, vai colocar todo mundo no banco e vai jogar. Mas não é o caso do Coedjara. Eu acho que é um jogador, bom jogador, mas o Ranieri já está encaixado, por exemplo. Chegou o Charles agora Charles, tem o recentemente. Rian, enfim. E Tem o outra, menino vai ser Breno O caro. Alex Bidon. Santana, E vai o ser Bidon, caro esse Coedjara. muito caro, muito caro. Então eu não acho que seja o caso de gastar uma grana alta para contratar um volante. No caso do Michael, sim, acho que é uma tentativa válida, porque é um jogador que tem qualidade. Desequilibra, é um jogador rápido pelos lados, é um jogador que seria muito útil para o time do Corinthians, mas para a tristeza corintiana, pela informação do Salazar, esfriou a situação do Michael. Enfim, vamos ver, o Corinthians está tentando de todas as maneiras se reforçar. Vamos ver se consegue, né? Não é surpresa pra ninguém que o Michel é um atleta caro, né? A gente tá falando de um jogador que joga no Al Hilal, no time do Neymar, ganha milhões por mês jogando no futebol da Arábia Saudita. Então, pra você repatriar um jogador desse quilate, você vai ter que colocar a mão no bolso. E aí eu acredito que um clube como um Flamengo, como um Palmeiras, que estão mais estruturados, têm mais musculatura financeira, esses clubes talvez possam trazer um jogador desse quilate. O Corinthians, a gente conhece como está a situação. O Corinthians tem aberto os cofres, mesmo não tendo dinheiro, para poder reforçar o elenco e não correr sérios riscos de rebaixamento. E ainda assim o elenco do Corinthians segue lutando ali na parte de baixo da tabela. Mas de fato, um jogador como o Michael chegaria para agregar e muito, porque é um jogador, como o Alex disse, que desequilibra. Agora, o Coedjara, será que é realmente necessário? Será que não tem nenhum jogador ali, uma solução caseira para preencher essa carência? Se é que há essa carência de volantes, porque tem o Ranieri, tem o menino que é muito bom, o Breno Bidon, chegou agora o Charles, o Alex Santana. Há opções. Vamos aguardar. Então é isso aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Corinthians. Se você ficou por aqui, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e ativa também a sua notificação. Super importante a sua participação neste conteúdo. Para você ficar por dentro de tudo e não perder nada, já ativa o sininho de notificação. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço. Daqui a pouco tem jogo do Coringão às 4 horas da tarde contra o Juventude na nossa casa. E para mim, o placar desse jogo de hoje será de 3-0 para o Coringão. É isso aí mesmo. 3-0 para o Coringão. Deixa aí o seu palpite, não esquece de deixar like no vídeo, para a gente ficar postando vídeo diariamente, porque a gente vai entender que você tá curtindo aí o conteúdo. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo, vamos que vamos!